você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre função, mais especificamente sobre função composta e função inversa. Então, é um outro assunto aí propenso a ser cobrado nos mais diversos concursos aí e explorado por algumas bancas, beleza? Então, vem comigo, vamos entender que tipo de função é uma função composta, que tipo de função é uma função inversa, galera. Então, o que nós preparamos para a aula de hoje? Nós vamos conceituar, né, para nós entendermos o que é uma função composta. Vamos fazer a representação e a montagem de uma função composta. A mesma coisa também iremos fazer com a função inversa, conceituar, né, para nós entendermos esse processo, determinar o valor numérico de uma função, que é o que as bancas exploram, né? Não basta nós só sabermos fazer a composição ou encontrarmos a inversa de uma determinada função. Às vezes, a banca explora também para nós determinarmos um certo valor associado àquela função, ok? E, no final, resolver aí alguns exercícios que já foram cobrados nas mais variadas bancas. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Pontapé inicial, função composta. Então, o que eu tenho aqui, ó? Primeiro conceito, o que é uma função composta, professor? Para nós entendermos o que é uma função composta, vamos falar de uma função somente. Bom, a gente já até deu esse conceito quando nós iniciamos o nosso estudo de função, né? É uma sentença matemática que vai interligar um conjunto de valores a um outro conjunto de valores. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto A, beleza? Vou chamar de A, o primeiro conjunto, e esse conjunto A tem alguns valores internos a ele. A função e aqui eu tenho um outro conjunto B e tenho um outro conjunto C. Então, eu tenho três conjuntos aqui, A, B e C. A gente sabe, no estudo da função nós aprendemos isso, que a sentença que interliga todos os elementos de A aos elementos de B é chamado de função de A em B, ok? Então, eu chamei aqui de função F, a função que interliga os elementos de A aos elementos de B. Está aqui, ó, função F. Ela vai interligar A até B. Beleza. Bom, eu tenho uma outra função que vai interligar todos os elementos de B aos elementos de A, certo? Então, essa função que interliga A em C, B em C, o conjunto B ao conjunto C, eu chamei de função G. Está aqui, ó, G. Beleza? Então, G é uma função, uma sentença matemática que vai expressar a relação dos elementos do conjunto B aos elementos do conjunto C. Tranquilo. Então, são duas funções independentes. Uma que interliga A a B, que eu chamei de F, e outra que interliga B a C, que eu chamei de G. Bom, o que seria a função composta? A função composta é uma função que vai pular essa etapa aqui, ó, essa etapa central. Observe que para eu ir de A até C, eu tive que ir de A até B, depois de B até C. A função composta de F em G é uma função que vai interligar A a C de forma direta, ok? E essa função, ela é determinada pela composição dessas duas funções que eu já tenho, que é a função F e a função G. Eu faço a composição. Então, assim, em palavras bem simples para nós entendermos isso, seria como colocar uma função dentro da outra. Isso que é compor. Eu vou criar uma terceira função que é resultado da fusão entre essas duas funções que eu já tenho. Então, ao substituir, ao colocar uma dentro da outra, eu crio uma terceira função
que é chamada de função composta, que é exatamente esse interligar, esse passar de A para C de forma direta, sem a interferência do conjunto B. Tranquilo? Então, isso que é fazer digamos assim, criar a função composta. Bom, mas a gente precisa entender alguns critérios, porque a função composta, ela tem um sentido de orientação. Eu posso criar uma função composta de f em g, ou pode ser o contrário também, de g em f. Porque, assim como eu vou de A para B, de B para C, eu poderia querer vir de C para A, ok? E aí eu teria uma função de C em B, outra de B em A, e eu poderia criar uma outra função de C em A também. Então, observe que a questão de direção que essa função que vai ser dada a essa função, pode ocorrer de várias formas, beleza? Então, duas funções, por exemplo, f e g, eu posso compor f em g, colocando f dentro de g, e posso compor g em f, colocando g dentro de f. Então, nós vamos entender de forma prática como que faz esse processo, esse procedimento de construção dessa função composta. Nesse primeiro momento, é só para nós entendermos que compor uma função é esse ato de nós pegarmos uma, colocar dentro da outra, para nós darmos esse caminhar maior, esse passo maior. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver assim algumas notações, porque eu preciso entender, lá no concurso vai aparecer a notação, que é a forma técnica de expressar a função composta. Vamos lá. Primeira notação. F de g de x. O que é isso, professor? Observe, eu estou considerando aqui que eu tenho duas funções. Uma função f, por exemplo, de A até B, que interliga os elementos de A aos elementos de B, e eu tenho uma função g dada por B a C, que interliga os elementos de B aos elementos do conjunto C. Beleza? Quando eu falo f de g de x, em palavras leigas, mais simples é colocar a função g dentro da função f. Como nós vamos proceder isso? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Por enquanto, nós estamos entendendo só a notação, a forma técnica de expressar isso. A banca pode explorar essa notação de duas formas. Ou ela coloca assim, f de g de x, ou ela escreve assim, fog de x, f O-G, F bolinha G, aí, de x. Por que o x? Porque o x está fazendo referência a um conjunto de elementos do primeiro conjunto. Se eu tenho função do conjunto A ao conjunto B, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. O meu domínio, se é função de A em B, o meu domínio são os elementos do conjunto A. O contradomínio são os elementos do conjunto B, tranquilo? Então, no caso, o x é os elementos do domínio. São os elementos que eu vou substituir na função para descobrir com quem ele está associado no outro conjunto. Então, eu pego os elementos do conjunto A, que vai ser substituído no lugar do x, substituo na sentença matemática e vejo o valor correspondente. Esse valor é o valor que tem que estar localizado no contradomínio, ou seja, no conjunto B. Beleza? E vice-versa, se fosse o contrário, de B para A. Tá? Tranquilo? Bom, então, voltando na notação, na forma técnica, eu posso expressar f de g de x ou f bolinha g de x, ou fog de x, como alguns pronunciam aí. Se for o contrário, professor, gf de x agora, eu estou colocando a função f dentro da função g. Agora eu passo o contrário, tá? Como que eu posso representar também isso? G bolinha f, ou gof de x. Então, eu posso escrever g de f de x ou gof de x. Isso quer dizer o quê? Colocar a função f dentro da função g. Beleza? Professor, eu posso colocar uma função dentro dela mesma? Posso. Exemplo.
f de x. Ou seja, eu vou pegar a função f e colocá-la dentro dela mesmo. Ou eu escrevo assim, f de x, ou eu escrevo fof x, ok? Ambas as formas são representações técnicas, formas técnicas de dizer o que eu tenho que fazer na composição. Porque essas representações, elas expressam o quê? Como que tem que ser procedido a composição dessas funções. Professor, eu posso só compor 2 funções? Eu posso compor 3 funções ao mesmo tempo? 4? Pode, gente. Nada impede, tá? Vai depender muito do que o exercício estiver propondo para você fazer. Mas ele pode, por exemplo, te dar 3 funções e pedir para você compor uma dentro da outra. Ou mesmo dando 2 funções, ele pode ter uma situação de composição tripla, colocar uma dentro da outra e dentro da outra da primeira, a segunda dentro da primeira e o resultado dentro da primeira de novo. Então, ele pode variar de várias formas. Mas a gente precisa entender o que é isso. Como assim, professor? Colocar uma dentro da outra. Não captei ainda. Tranquilo. Nós estamos falando primeiro só em notação técnica. Como que eu escrevo e o que isso quer dizer. Aí a gente vai agora para o próximo passo, que é como fazer isso. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam até aqui é que a forma técnica de expressar pela banca vai ser essa. Ou ele vai pedir para você, dada a função f, dada a função g, determine f de g de x. O que isso quer dizer? Colocar a função g dentro da função f. Ou ele escreve assim, ou ele escreve fog de x. Ou ele pede, determine g de f de x. Ou seja, colocar agora a função f dentro da função g. Ou gof de x, a mesma coisa, ok? E se ele pede, determine f de x, o que ele está pedindo para você fazer? Colocar a função f dentro dela mesma. Poderia ser g de x, professor? Poderia. Aí, nesse caso, você vai colocar a função g dentro dela mesma. Aí, ao invés de fof, seria gog, né? G bolinha g de x. Tranquilo? É o ato de colocar a própria função dentro dela. Bom, entendido essa parte técnica de notação, agora vamos partir para essa linguagem, né? Como colocar uma função dentro da outra? Como fazer essa fusão para criar essa composição aí, tá? Então, aqui, só para reforçar a representação, né? Resolver uma função composta f de g de x, basta substituir g em f, que é o ato que eu falei de colocar dentro, que é uma linguagem mais simples, só para a gente compreender. Tecnicamente, não é aquilo que você vai ouvir, né? Mas, para facilitar a nossa compreensão, é isso. Fazer a função f de g de x é colocar a função g dentro da função f. Tranquilo? Bom, e se for o contrário, g de f de x, aí é colocar f dentro de g. Beleza. Nós já sabemos, então, que para compor, eu tenho que colocar uma dentro da outra ou uma dentro dela mesma. Tranquilo? Beleza. Vamos para a prática agora. Olha só. Eu tenho uma função f definida pela sentença 2x mais 1. Então, meu f de x é igual a 2x mais 1. Beleza? Meu g de x, minha função g, é dada por 3x menos 2. Sabemos que, quando eu tenho essa situação de número e letra junto, 2x quer dizer 2 vezes x. 3x quer dizer 3 vezes x, beleza? O sinal de multiplicação fica implícito, não é necessário ele ser mostrado, mas a gente sabe que ele está ali. Beleza? Bom, o que o exercício pediu? Qual foi a composição? A composição é essa, aqui comigo, ó, GOF. O que é GOF? GOF é G de F de X. Isso que é GOF. Ou seja, traduzindo para uma linguagem mais simples, é colocar a função F dentro da função G. Beleza?
Agora sim, professor, como que eu faço essa parada? Da seguinte forma. Como é para colocar f dentro de g, eu vou pegar a função g. Quem é a função g? Está aqui, ó, 3 vezes x menos 2. 3 vezes x menos 2. Essa é a função g. Como que eu coloco uma dentro da outra? No lugar do x, da função g, eu vou colocar a minha função f de x. É assim que eu substituo uma função na outra. É assim que eu faço a fusão de uma função na outra. Pegando o x, no caso aqui da função g, e no lugar dele, desse x, eu vou colocar a função f. Quanto que vale a função f? 2x mais 1. Olha só como vai ficar. Vem comigo, ó. 3 vezes x. Quem é x? É a minha função f. Então, quem é a função f? 2x mais 1. Olha aqui, ó. Vou colocar entre parênteses 2x mais 1. Menos 2. Tranquilo? Então, coloquei no lugar do x a função f. Agora, vocês vejam bem. O 3 está multiplicando o x. Como o x agora vale 2x mais 1, eu tenho que fazer a propriedade distributiva aqui. Esse 3 tem que multiplicar o 2, esse 3 tem que multiplicar o 1. É a propriedade distributiva da multiplicação. Então, olha só, comigo, como fica? 3 vezes 2, 6. 6x. 3 vezes 1, 3. Então, 6x mais 3. Professor, e o menos 2? Ele continua. Então, vai aqui, ó, menos 2. Bom, o 3 e o 2 são termos semelhantes. E se eu tenho termos semelhantes, eu preciso operacionalizar esses termos semelhantes. O que é operacionalizar? É somar, subtrair, multiplicar ou dividir, tá? Como aqui trata-se de uma soma, professor, mas eles têm sinais diferentes. Bom, tudo é soma. Agora, na soma tem regras. Se os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Se os sinais são diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. O que acontece com o sinal do 3 e do 2? Eles são contrários. Portanto, eu tenho que subtrair e conservar o sinal do maior. 3 tira 2, 1. Então, a resposta vai ser 6x mais 1. Está aqui. Isso aqui, que nós acabamos de determinar, é a função GOF, ou simplesmente g de f de x. Tranquilo? Então, a resposta disso aqui é 6x mais 1. Beleza? Tranquilo, né? Bom, vamos ver outra situação onde a gente vai fazer essa composição aí, mas volto a reforçar. O que você precisa entender até agora? A notação técnica. O que essa notação técnica representa, que é o ato de colocar um dentro do outro. E como você faz isso? Substituindo a variável de 1 pela função indicada para fazer a composição. Substitui e faz as operações matemáticas indicadas naquela sentença matemática. Vamos ver uma outra situação aqui. Olha só. Eu tenho a função g de x, a função f de x e a função h de x. 3 funções aqui. O que o exercício pede para nós fazermos? Olha só. G de f de h de x. Uma composição tripla. Então, agora, não é só colocar f dentro de g ou g dentro de f. Agora, eu tenho 3 funções. Ele está pedindo para colocar uma dentro da outra, dentro da outra. E isso pode ser de forma fracionada ou você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Como assim de forma fracionada? Primeiro eu coloco h dentro de f, depois esse resultado que eu for encontrar, eu coloco por último dentro de g, ok? Então a gente vai fazer parte por parte. Como é uma composição tripla, eu faço 2 primeiro, e aí o resultado dessa eu coloco dentro da principal, que é sempre a função que ficou de fora. Aqui, g, f, h de x
Em outras palavras, o exercício está pedindo, olha, coloca a função h dentro da f, você vai determinar uma função aí, vai chegar num valor. Aí, esse valor que você encontrar, você vai colocar dentro da função g. Entenderam? Vamos lá, por etapa. Primeiro, f de h de x. É assim que você faz. Primeiro, eu vou resolver as internas aqui. O que é fh de x? É colocar h dentro de f. Então, já vimos isso. Beleza. Como que eu faço para colocar h dentro de f? Eu pego sempre a função que está de fora, no caso aqui a função f. Quem é a função f? 3x mais 1. Está aqui, ó. 3 vezes x mais 1. E agora, professor, o que eu faço? Para colocar h dentro de f, eu vou pegar a variável de f, que é o x, aqui está representado pela letra x. Professor, sempre vai ser x? Galera, geralmente é a letra x. Não é sempre, mas geralmente é a letra x. Beleza. Então, você vai pegar a variável e, no lugar da variável, você vai substituir por quem? Pela função h. Então, a função h eu vou colocar no lugar do x aqui. E vai ficar bem assim, ó. 3 vezes h. Quem é h? Olha aqui, ó. Menos x mais 2. Então, vou colocar aqui, entre parênteses, menos x mais 2. Aí vem mais 1. Mais 1. Continua. Professor, sempre tem que colocar entre parênteses. Galera, aqui é uma multiplicação na qual o 3 tem que multiplicar todos os elementos que fazem parte da função h. Por isso, torna-se obrigatório a representação entre parênteses, beleza? E aí, nós vamos fazer a distributiva aqui. 3 vezes menos x, 3 vezes 2. Lembrando que na multiplicação, sempre fazemos jogo de sinal. O 3 é positivo, o x é negativo, mais com menos é menos, 3 vezes x, 3x. Mais com mais dá mais, 3 vezes 2, 6. Aí, não se esqueça, mais 1, que é da função anterior. Beleza. O 6 e o 1 são termos semelhantes, então eu vou adicioná-los. 6 positivo, 1 positivo, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 1, 7. Então, eu vou ter aqui que a função f h de x é igual a menos 3x mais 7. Beleza. Isso que eu encontrei aqui é a minha função fh de x. Acabou aí, professor? Não. O exercício não quer que eu descubra fh de x. Ele quer que eu descubra g de f de h de x. Ou seja, eu tenho que pegar o resultado de fh de x e colocar dentro da função g. É isso que eu vou fazer agora. Então, vai ficar bem assim, ó. G de f de h de x é igual. Vamos lá. Agora, eu vou pegar esse resultado, que é fh de x, que eu já sei quanto vale, acabei de encontrar aqui, menos 3x mais 7. E esse resultado eu vou substituir na função g, no lugar do x da função g. Então, como que eu procedo? Pega-se a função g, 2x menos 1, e no lugar da variável, que é x, eu vou colocar quem? O resultado que eu já encontrei, que é menos 3x mais 7. Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 2 vezes x. Quem é meu x? É esse resultado aqui, menos 3x mais 7. Menos 3x mais 7. Aí, continua, observe lá, menos 1. Então, menos 1. Tranquilo? Bom, multiplicação distributiva. 2 vezes menos 3, 2 vezes 7. Lembrando que, ao multiplicar, eu tenho que fazer jogo de sinal. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 7, mais 14. Aí eu continuo, menos 1. O 14 e 1 são termos semelhantes,
sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Conclusão, G de F de H de X vai ser igual a menos 6x, 14 tira 1, 13, positivo. Então, menos 6x mais 13, pronto. Determinei a composição da função h dentro da f e, por consequente, dentro da g, onde nós denominamos gfh de x. Tranquilo? Belezinha? De boa, né, galera? Viu que vocês observam que a composição, ela não é assim um bicho de 7 cabeças, né? Ela é algo relativamente simples, desde que você entenda, primeiro, a linguagem técnica, né? Quem eu tenho que compor com quem? Se é G em F, se é F em G, se é G em F em H, a ordem é estabelecida. E aí, nisso, você pode ficar tranquilo, prezado concurseiro, porque a banca vai dizer para você, olha, prezado concurseiro, eu quero que você coloque a F dentro de G. Então, é GF de X. Olha, concurseiro, eu quero que você coloque G dentro de F. Então, vai ser F de G de X. Sempre assim. O que aparece primeiro é a sentença principal. E dentro dela, você vai ter que substituir a que estiver indicando no seu interior. Ok? Beleza? Bom, valor numérico de uma função composta. O que é isso, professor, valor numérico de uma função composta? O exercício lá, a banca pode te dar uma função f, pode te dar uma função g, e ao invés dela pedir para você, determine a composta de f em g, ela pode dar um valor, pedir um valor para essa função. Como assim? Você vai ter que fazer a composição e depois que você fizer a composição, no lugar da variável, geralmente a letra x, você vai substituir um determinado valor que é chamado de valor numérico, que também não precisa preocupar porque a banca vai informar. Ela vai dizer lá, determine o valor numérico da função tal, função composta tal, para x igual a tanto. Ele vai te dar o valor da variável. Só que primeiro você tem que fazer a composição, depois, no final, você substitui o valor dessa variável. Beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma função f, 2x menos 5, e tenho uma função g, x mais 1. O que o exercício pediu aqui? Ele pede para nós determinarmos fg3. Lembram que era fg de x? Ele quer fg de 3, ou seja, ele deu um valor para x, ele atribuiu um valor para a variável. Ele está dizendo que x vale 3. Se x for 3, qual vai ser o valor dessa função composta aqui? Bom, aí são dois caminhos. Ou você faz a composição, colocando g dentro de f, porque ele está dizendo aqui, ó, f de g. Então, ou você coloca g dentro de f, acha a função e substitui no lugar da variável 3, ou você pode fazer uma por uma. Pega a função g, substitui 3 no lugar do x e acha o valor dela. Encontrado o valor, você vai pegar esse valor e vai substituir aqui no x da função f e vai determinar um segundo valor. Essa é a resposta final. Beleza? Professor, eu acho mais fácil fazer uma por uma. Beleza, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a função g, eu vou até fazer aqui a parte, ó, g de 3 é igual a x mais 1, só que meu x vale quanto? 3, então vai ficar 3 mais 1, conclusão, o g de 3 é igual a 4. Pronto. A minha função, o valor numérico da função g, quando x for igual a 3, é 4. Aí, o que eu faço? Vou pegar agora a função f, tá? E no lugar dessa variável, eu vou colocar o valor da função g, porque ele está pedindo isso aqui, ó, fg3. fg3. Então, eu pego a função f, que é 2x menos 5, 2 vezes x menos 5, e no lugar do x, eu vou colocar o valor da função g quando x for 3, que eu já descobri, vale 4. Então, vai ficar assim,
2 vezes 4 menos 5. 2 vezes 4, 8. 8 tira 5, 3. Conclusão, f de G3 vale 3. Tranquilo? Esse é um caminho. O outro caminho seria encontrar a função primeiro, encontra a função normal, f de g de x, então você pega a função f, e no lugar do x, você vai colocar a função g. Então, vai ficar assim, 2 vezes x mais 1, que é a função g, menos 5. Então, eu tenho 2 vezes x, 2 vezes 1. Eu vou ter 2x mais 2 menos 5. Então, eu vou ter 2x menos 3. Mais 2 com menos 5, menos 3. Essa aqui é a minha função f de g de x. Ok? Eu fiz a composição. Aí, para descobrir o valor dela, é só pegar no lugar do x e colocar o valor indicado aqui, que no caso é 3. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 tira 3, 3. Que é o mesmo valor que eu já havia encontrado ali. Então, você tem dois caminhos. Qual você se sentir aí mais confiante, você pode fazer. Então, eu posso fazer uma por uma, acho o valor numérico de G, depois esse resultado eu substituo em F e acho o valor numérico final, ou encontro a função composta, fundindo G em F, e aí no final, no lugar da variável, eu coloco o valor numérico indicado. A resposta será a mesma. Beleza, gente? Viram como função composta é relativamente simples? Ok? Beleza, professor. Vamos falar agora de função inversa. O que é isso, professor? Função inversa. Vamos lá. Olha só. Função, dada uma função f de A em B, bijetora. Professor, que termo que é esse? Nunca ouvi falar nisso. Bom, nós já falamos sobre bijetora, injetora, sobrejetora, no início do estudo de função, onde nós explicamos que existem vários tipos de função, dependendo do comportamento de um conjunto no outro, de como que é essa relação da associação dos elementos de um conjunto em outra, a função recebe uma classificação, né? Lembram lá? Quando que ela é injetora? Quando ocorre uma relação de exclusividade. Todos os elementos do primeiro conjunto têm um representante associado no segundo conjunto exclusivo. Aquele representante é só dele, né? Cada um interliga com cada um e sem compartilhar elementos do contradomínio. Aí a gente viu que a função pode ser sobrejetora. Quando? Quando não sobra nenhum elemento no segundo conjunto. Quando todos os elementos do segundo conjunto estão, de uma forma ou de outra, associados aos elementos do primeiro. Então, é sobrejetora. E em que situação ela é bijetora? Quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se existe a relação de exclusividade entre os seus elementos e não sobra nenhum elemento no segundo conjunto, que é o contradomínio, no caso, o contradomínio é igual à imagem, nesse caso, a função passa a ser chamada de bijetora. Bom, mas na nossa aulinha de introdução de função, a gente aborda isso com mais propriedade, detalhando mais. Se tiver alguma dúvida, volta lá. Bom, f de A em B, bijetora. Chamamos de função inversa de f a função f de menos 1. Galera, f elevado a menos 1. Eu quero chamar a sua atenção aqui, prezado concurseiro, porque isso aqui é a forma técnica de nós dizermos função inversa. É a representação técnica. Quando eu indico no expoente menos 1, eu quero dizer que é inverso da função f. Professor, se eu quero indicar inverso da função g, então eu coloco g elevado a menos 1. Se eu quero indicar inverso da função h, eu coloco h elevado a menos 1. Então, o aparecimento desse menos 1 no expoente
indica que eu tenho que encontrar o inverso da função indicado pela letra que tiver aqui. Tranquilo? Beleza. Bom, mas de forma mais clara, o que seria, professor, essa função inversa aí? Olha só, para a gente entender melhor isso, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. O que é função f de A em B? É uma sentença matemática que vai ligar todos os elementos de A aos elementos de B. Isso aqui é chamado função f, que é uma função que liga os elementos de A aos elementos de B. Quando eu falo inversa dessa função, vai fazer o caminho contrário. Agora vai sair de A, de B e vai vir para A. Vai fazer esse caminho contrário, ó. Esse caminho contrário. E essa função que traz os elementos de B de volta para A é chamado de f de menos 1. Ou seja, é o inverso do caminho que foi tomado inicialmente. Para ir de A até B, eu chamei de função f. Então, para voltar de B para A, vai ser o inverso de f. F elevado a menos 1. Beleza? Entendido a representação técnica, gente? Porque o exercício vai falar exatamente assim. Ele vai aparecer essa simbologia. Bom, antes de darmos continuidade, é importante que você tenha em mente o seguinte. Uma função, vamos pegar aqui, f de x igual a x mais 1. Um exemplo, tá? Peguei uma sentença qualquer aqui. F de x, função de x, o f de x ele pode ser indicado, e muitas vezes o é indicado pela letra y. Então, prezado concurseiro, tome cuidado, porque pode aparecer tanto f de x, como pode aparecer y igual a x mais 1. Tranquilo? Beleza? É uma forma de indicar uma função usando uma outra letra diferente de x, tá? Que representa uma outra variável. Em outras palavras, y está em função de x. Por quê? Porque para determinar o valor de y, eu tenho que atribuir valor para x. E dependendo do valor que x assume, eu tenho um valor para y. Por exemplo, se x for 1, 1 mais 1, 2. Então, y vai valer 2. Se x for 3, 3 mais 1, 4. Y vai valer 4. Então, vocês observem que isso que é estar em função. Porque é quando um valor, para ser, digamos assim, identificado, depende do valor do outro. Então, y está em função de x. Ok? Então, pode ser indicado assim ou pode ser indicado de forma direta só pela letra y. Beleza? Por que eu quero que você faça essa associação? Porque existe assim um macetezinho para nós encontrarmos a inversa de uma função que que facilita exatamente quando a gente faz essa substituição de f de x por y. Ok? Beleza? E entende que f de x e y é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Para encontrar a inversa de uma função, o processo prático é trocar x por y e, em seguida, isolar y. Só que, para você fazer isso aqui, primeiro você tem que entender que f de x é a mesma coisa que y. Gente, não esqueçam disso. Falar f de x e falar y é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo. Bom, então vamos para um exemplo para a gente entender melhor isso. Determine a inversa de f de x igual a 2x mais 3. F de x é a mesma coisa que y. Vou deixar claro para você não esquecer isso aqui, ó. F de x e y é a mesma coisa, beleza? Vamos lá. O que o exercício deu? F de x igual a 2x mais 3. E ele pede para determinar o quê? A inversa dessa função. Então, vou pegar aqui, ó,
f de x igual a 2 vezes x mais 3. Agora, substituindo essa ideia que nós criamos aqui, se f de x e y é a mesma coisa, então eu poderia escrever essa função assim, ó, y igual a 2 vezes x mais 3. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Já que nós estamos falando que falar f de x e falar y é a mesma coisa? Beleza. Bom, entendido isso, para fazer a inversa, qual é o macetezinho? O processo é trocar x por y e, em seguida, isolar y. Então, vamos lá? Na onde tem y, eu coloco x. Aonde tem x, eu coloco y. Isso que é trocar x por y e vice-versa. Olha aqui, ó, y. Então, aqui vai ficar x. No lugar do y, eu coloco x. Igual a 2 vezes x. No lugar do x, eu vou ter que colocar o y. Então, vai ficar 2 vezes y mais 3. Beleza? Troquei o x por y e o y por x. Próximo passo, isolar o y. O que é isolar o y, professor? É deixar o y de um lado da igualdade sozinho e tudo que não contém o y eu passo para o outro lado da igualdade. O y tem que ficar isolado, só ele de um lado e mais nenhum número acompanhando ele. Tranquilo? Para isso, aquela regra de equação prevalece. Se você tiver que passar qualquer termo de um lado para o outro, ele tem que inverter o sinal. Está positivo, vai negativo, está negativo, vai positivo. Tranquilo? Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Aquela regra normal de equaçãozinha. Então, olha aqui que eu vou fazer. O 3 está positivo, ele vem para cá, negativo. Então, vai ficar, ó, x menos 3 é igual a 2y. Tranquilo? Passei o 3 para o lado de cá. Agora, o 2 está multiplicando o y. Para isolar esse y, o que eu vou ter que fazer com 2? Vou ter que passar ele para o outro lado dividindo, a operação inversa, multiplicação, divisão. Então, eu posso dizer que meu y vai ser igual a quem? Quem já está do outro lado? X menos 3. X menos 3. E tudo isso vai ficar dividido por quem? O 2 está multiplicando, vai dividindo. Então, x menos 3 dividido por 2. Conclusão, f de menos 1, que é a inversa da função f, é igual a x menos 3 dividido por 2. Pronto, está aqui, ó. Esta é a função inversa da função f indicada no exercício. Belezinha? Tranquilo? Viu que com esse macete é relativamente simples encontrarmos a inversa? É claro que em alguns casos dá um pouquinho de trabalho algébrico, mas é tranquilo quando a gente troca x por y e y por x, de boa, tá? Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Bom, vamos lá. Outro exemplo, ó. Olha só, o que eu tenho aqui. Para encontrar a função inversa, para encontrar a inversa de uma função, o processo é trocar x por y e, em seguida, isolar y. Tranquilo. Exemplo, determine a inversa da função f, 2x menos 1 dividido por x menos 3. Vamos lá? Isso aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho algébrico, mas dá para fazer de boa. Primeiro, não se esqueça que f de x é a mesma coisa que y. Então, reescrevendo aquela função, eu tenho que y é igual a 2x menos 1 dividido por x menos 3. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, o que diz a regra prática, o macetezinho? No lugar da função f,
eu substituo, no lugar do y, né, que seria o f de x, eu vou substituir o x, e no lugar do x, eu vou substituir o y. Então, vai ficar bem assim a minha função, ó. X igual a 2 vezes y menos 1 dividido por y menos 3. Beleza? Tranquilo até aqui? Só substituir x por y e y por x. Agora, a gente vai começar uma caminhada algébrica. E, para isso, para isolar o y, eu vou ter que tirar ele daqui. O que acontece quando eu tenho um termo dividindo de um lado? Ele vai para o outro multiplicando. Então, vai ficar bem assim, ó. X vezes y menos 3, que é esse cara que estava dividindo, veio para cá multiplicando, é igual a 2y menos 1. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma multiplicação. X vezes y, x vezes 3. Como que vai ficar isso? Vamos para cá, ó. X vezes y, eu vou ter x, y. X vezes menos 3, eu tenho menos 3x. Tranquilo? Igual a 2y menos 1. Igual a 2y menos 1. Beleza. Eu tenho que isolar o y. Tenho que isolar o y. O que eu vou fazer? O que tem y fica de um lado da equação, o que não tem y eu passo para o outro lado da equação. Lembrando que toda vez que eu fizer essa troca, eu tenho que trocar o sinal. Então, vamos lá. xy continua. Olha aqui, ó, 2y está do lado direito da igualdade. Eu tenho que trazer para o lado esquerdo, então ele vem negativo. Menos 2y. Tudo bem? Aí eu tenho aqui igual. O 3, ele está do lado esquerdo da igualdade. Ele vai para o lado direito, troca o sinal. Negativo vai positivo. 3x. Beleza? Agora, o menos 1 já está do lado direito da igualdade. Então, ele continua do lado direito, então não muda o sinal. Só quando eu mudo de lado. Tudo bem até aqui? Troquei, deixei tudo que é y para um lado, que não é para o outro. Agora, aqui entra a questão algébrica que, às vezes, o aluno fica meio bugado. Por quê? Como que eu isolo esse y aqui, professor? xy menos 2y. Agora, eu vou ter que usar aqui de um processo chamado fatoração. Tranquilo? Eu vou fatorar isso daqui. Como eu tenho y nesse primeiro e eu tenho y nesse segundo, eu posso, através desse processo de fatoração, nós também temos essa aula de fatoração lá, tá? Você pode acompanhar como que se faz a fatoração, quais são os casos. O primeiro deles, e é o que nós vamos aplicar aqui, é chamado de fator comum. Observe que eu tenho o y presente nos dois termos. Eu coloco o y em evidência, passo multiplicando, abro parênteses, e colocar em evidência é colocá-lo em destaque. Como ele aparece nos dois, eu coloquei ele sozinho, coloquei ele em destaque, passei multiplicando, e agora eu vou dividir esses dois termos por y. Vou pegar xy, dividir por y, colocar o resultado aqui dentro. Depois eu pego 2y, divido por y, também coloco o resultado aqui dentro. É uma forma de escrever diferente. O que a fatoração faz? Ela transforma uma soma em produto. Então, é o que nós estamos fazendo. Eu tenho aqui uma soma, eu vou transformar numa multiplicação. Beleza? Então, vai ficar bem assim, ó. Xy dividido por y corta com y, sobra x. Aí, menos. 2y com y elimina y, sobra o 2. Igual a 3x menos 1. Ok? Beleza. Agora, já estou um passo do final, porque o objetivo é isolar o y. E para que esse y fique sozinho de um lado, o que eu vou ter que fazer? Esse cara que está multiplicando ele vai ter que ir para o outro lado. E se um valor está multiplicando de um lado, eu passo ele para o outro lado da igualdade, o que acontece? Inverte o processo. Está multiplicando, ele vai dividindo. Conclusão, quem é y? Y é igual
a 3 vezes x menos 1, tudo isso dividido por x menos 2. E isso aqui é exatamente a função inversa de f. É o que nós acabamos de fazer. Então, eu posso dizer que a função inversa de f de x é 3x menos 1 dividido por x menos 2. Tranquilo? E aí está resolvido. Observe que a técnica, que é o trocar o x por y, é o caminho. Depois, só tomar os cuidados algébricos, a gente consegue chegar na resposta com tranquilidade. Beleza? Tranquilo? Então, gente, ó, nós aprendemos nessa aula o que é uma função composta, o que é uma função inversa, o caminho contrário, e como que se determina tanto a composta quanto a inversa. E como que se determina o valor numérico também de uma função. Então, se o exercício pede, por exemplo, o valor numérico de uma função inversa, você vai calcular a função inversa, aí no final, substitui a variável pelo valor indicado. Você encontra o valor numérico da função inversa. Beleza? Bom, vamos para os desafios aí. Primeiro exercício com Suplan. Sejam as funções f de x igual a 2x menos 4, g de x igual a x mais 5, a raiz da função composta fg de x é igual a. Veja bem, gente, aqui usou uma termologia que alguns concurseiros aí ficaram meio, digamos assim, sem saber o que deveria fazer. Por quê? Ele falou essa termologia aqui, ó, raiz. O que é a raiz de uma função, gente? Raiz de uma função é o valor que nós atribuímos à variável que faz com que essa função se anule, seja igual a zero. Tranquilo? Isso que é raiz de uma função. Então, repetindo, raiz de uma função é o valor que nós atribuímos à variável presente nessa função que vai fazer com que essa função seja igual a zero. Bom, para determinar a raiz de uma função é um processo relativamente simples. Basta você pegar a função e fazer ela igual a zero e isolar a variável. Bom, então, primeiro eu tenho que encontrar a função, né, professor? Exatamente. Ele quer a raiz da função composta. Então, primeiro eu tenho que saber qual é a função composta f de g de x. E o que quer dizer f de g de x? Tecnicamente, é colocar g dentro de f. Então, como que eu procedo? Vamos lá. F de g de x, eu vou pegar a função f, que é 2x menos 4, 2 vezes x menos 4. E no lugar do x, da variável, eu vou colocar a função g. Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó. 2 vezes a função g. Quem é a função g? Aqui, ó, x mais 5. Então, vai ficar 2 vezes x mais 5 menos 4. Fazendo a distributiva comigo aqui, 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 5, 10, menos 4. Vamos lá? 2x, 10 tira 4, 6. Então, 2x mais 6 é a função fg de x. Beleza, mas o exercício não quer saber a função fg de x. Ele quer saber a raiz dessa função. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Para determinar a raiz, basta pegar a função e fazer ela igual a zero. Então, eu vou pegar 2x mais 6 igual a zero. E encontrar o valor da variável x. Vamos lá? Isolando o x e passando o 6 para o outro lado, ele vai negativo, mais vai para lá menos. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 6 dividido por 2, x igual a menos 3. Pronto, está aqui. Qual é a raiz da função fg de x? A raiz é o menos 3. Então, resposta letra A. Tranquilo, gente? Viram aí como é
relativamente simples quando a gente entende a linguagem matemática. Então, é muito importante isso. Tem toda uma linguagem matemática por detrás disso. Palavras como raiz. O que quer dizer isso, professor? Raiz é o valor atribuído à variável que faz a função ser igual a zero. Ah, saquei. Mas qual é a função? É a função composta. Composta quem em quem? Fg de x. O que quer dizer isso? Pego a função g e coloco ela dentro da função f. E aí o processo de difusão é esse. Encontrei a função, aí eu pego ela, faço igual a zero e encontro a variável. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para mais um desafio aí. Segundo exercício aqui, ó. O que eu tenho? Banca CESP, né? CESP é o bicho da goiaba, professor. Mas tem sempre, nem sempre. Olha só, esse aqui foi um concurso de oficial para bombeiro militar. Considerando a função polinomial f de x igual a 1 menos x, em que x pertence ao conjunto dos números reais, julgue o item a seguir. Existe um número x tal que f de x é igual a x? Veja bem, o que ele está dizendo? Em outras palavras, ele está afirmando que se eu compor a função f dentro dela mesma, eu vou ter como resposta o x. Será que é verdade isso? Isso vai estar certo ou isso vai estar errado? Bom, para nós respondermos isso, eu tenho que fazer essa composição. Então, agora, a composição consiste em pegar a função f e colocar ela dentro dela mesma. Por isso que é f de x. E como que eu faço isso? Pega-se a função f, 1 menos x, certo? É a função f. E no lugar do x dessa função, eu vou colocar a própria função f novamente. Então, olha só como que vai ficar. Vai ficar assim, ó. 1 menos x. No lugar desse x, eu tenho que colocar a sentença que representa a função f, que é 1 menos x. Então, eu vou ter que colocar entre parênteses 1 menos x. Olha só. Para tirar esses termos do parênteses, o que eu tenho que fazer? Jogo de sinal. Menos o 1 é positivo, menos com mais vai dar menos 1, e menos com menos vai dar mais x. Conclusão, f de x é igual a... Quanto que dá 1 menos 1? Vocês concordam que 1 isola 1? Ó? 1 menos 1 elimina. Sobrou quem? Sobrou só o x. Então, gente, isso aqui está certo. Está correto. Então, f de x vai ser exatamente x. Acabamos de provar isso. Beleza? Então, tá aí. Mais um desafio cumprido aí. Observe que é um ato bem simples, né? Ele simplesmente só usou uma linguagem que, se você não tiver acostumado com isso, você acaba não sabendo o que fazer, né? Porque aqui era simples, é só você pegar a função f, colocar dentro dela mesma e verificar se o resultado vai dar x ou não. Se der, está certo, se não der, está errado. Porque ele está dizendo que o resultado disso é x, é o próprio x. E nós provamos que realmente é o próprio x. Beleza? Vamos lá, mais um desafio, exercício 3. Panca FAPEC, Alagoas, a função inversa para f de x igual a 2 menos 6x é equivalente a... Então, em outras palavras, o que ele está pedindo? Determine a função inversa de f de x. Simples, tá? Determine a função inversa. Professor, e agora? Gente, a regrinha simples, macetezinho, dica lá, que super especial. Para encontrar a inversa de uma função, basta substituir x por y e y por x. Acabou. Lembrando que o f de x e o y é a mesma coisa. Então, onde tem o y, eu coloco o x. Aonde tem o x, eu coloco o y. Aonde tem o y, coloco o x. Aonde tem o x, coloco o y. Fechou. Dica lá, que super especial. Então, vamos lá. No lugar do f de x, que é o y, vai ficar
x igual a 2 menos 6 vezes x. Então, vai ficar 6 vezes y. Tranquilo? Beleza. Agora, próximo passo, isolar o y. O que é isolar? É deixar ele sozinho de um lado. Então, o que tem y fica de um lado, o que não tem y passa para o outro. Aquele elemento, aquele termo que eu trocar de lado, eu tenho que trocar o sinal. Então, vem comigo, olha só. Menos 6 está do lado direito da igualdade. Se eu passar ele para o lado esquerdo, ele vem positivo. Igual. O 2 já está do lado direito, tá? Então, não muda o sinal. E então, eu vou conservar ele, está aqui, ó. Ele já está do lado direito. E o que vai acontecer com esse x? Ele está do lado esquerdo. Se eu passo ele para o lado direito, ele vai negativo. 2 menos x. E aí, professor, tem que isolar o y. O c está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 menos x dividido por 6. Olha só que tranquilidade. 2 menos x dividido por 6, letra C, tá? Preste atenção que é a letra C, porque a letra B é menos, tem um menos aqui antes, tá? E aí tá errado, ela é positiva. Então, vai ficar 2 menos x dividido por 6, letra C. Tá resolvida a questão. Tranquilinho? Tá? Tomar cuidado só com o passo a passo algébrico. Trocou de lado, troca sinal, está multiplicando, vai dividindo, está dividindo, passa multiplicando, coisas desse tipo aí. Beleza? Banca ESAF, auditor fiscal da Receita Federal. Aí você já pode imaginar, professor do céu, isso aí é para complicar, né? Vamos ver? A função objetora, até aqui, gente, não precisa se assustar, porque como ele está falando aqui, de função inversa, ele vai deixar claro isso, só é possível encontrar a inversa de uma função se ela for objetora. Então, isso aqui sempre vai aparecer, tá? A função objetora, porque se não for, não vai ter como determinar a inversa. A função objetora dada por f de x igual x mais 1 dividido por x menos 2, possui domínio no conjunto dos números reais, exceto o número 2, ou seja, qualquer número real, exceto o número 2, isso aqui é uma forma de representar, tá? Possui domínio. O que é domínio? Domínio são todos os elementos, eu tenho dois conjuntos, A e B. Se é uma função de A para B, o domínio são os elementos que estão no primeiro conjunto, que no caso aqui, no exemplo que eu estou dando, é o A, certo? Elementos do primeiro conjunto. Então, ele está dizendo que no primeiro conjunto, pode ser qualquer número real, só não pode ser o número 2, por uma questão bem simples, porque se for 2, o que vai acontecer aqui? Ó? 2 menos 2 é 0, e não tem como nós fazermos uma divisão se o denominador for 0. Não existe divisão por 0, então, por isso, não pode ser o 2. Então, o domínio pode ser qualquer número, exceto o 2. Beleza. O conjunto imagem f de x é o conjunto dos números reais menos o número 1, tá? Não pode ser o número 1 também, ou seja, R diferente de 1. Desse modo, disse que f de x é uma função de R, ou seja, é uma função que contém números reais, com exceção do número 2 e do número 1. São dois valores que ele não admite atribuir aqui nessa função. Beleza. Bom, com base nisso, continuando o exercício, com isso, a função inversa de f, denotada por f de menos 1, é definida como? Então, ele quer saber qual é a função inversa. Veja bem, gente, a função é essa, x mais 1 dividido por x menos 2. Vou colocá-la aqui, ó, x f de x igual a x mais 1 dividido por x menos 2. Beleza? Essa é a função. Ele pede para nós determinarmos a inversa dessa função. E ele quer saber qual dessas aqui representa a inversa. Então, gente, é muito simples. Ele poderia ser bem objetivo e falar, determine a inversa de f de x.
Mas ele usou uma terminologia técnica aqui que meio que assusta. Com isso, a função inversa de f, denotada por f menos 1, é definida como? Aí o aluno fica meio... É simples, determine a inversa da função. E aí você vai comparar com essas respostas aqui. Beleza? Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Uma simples e a outra não que ela seja complexa, mas, digamos assim, uma forma tradicional, tá? Que é o substituir x por y e y por x, e eu chegar nesse valor. Então, nós vamos fazer dos dois jeitos. Primeiro, a forma tradicional, que é substituir f de x, no caso aqui, o y por x, e o x por y. Então, vai ficar y mais 1, y menos 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse cara está dividindo, como o objetivo aqui é encontrar o valor do y, né? Eu tenho que isolar o y. Então, esse cara está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Vai ficar x vezes y menos 2 igual a y mais 1. X vezes y, x vezes 2, eu tenho xy menos 2x igual a y mais 1. Agora, o que tem x fica de um lado, o que não tem x passa... Ou, o que tem y fica de um lado, o que não tem y passa para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, aqui, ó, xy eu conservo. O y que está do lado de lá da igualdade, do lado direito, vem para cá, negativo. Igual 2x negativo vai para o outro lado, positivo. E o 1 já está do lado de lá, continua, então não muda o sinal. Agora, aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar de um artifício, vou ter que fatorar. Eu tenho xy e eu tenho y. Então, aquele processo de fatoração que eu fiz referência no exemplo anterior aí. Coloco o y em evidência, eu vou ter aqui xy por y dá x, e y dividido por y dá 1. Isso é igual a 2x mais 1. Conclusão, como para encontrar eu tenho que isolar o y, então o x menos 1 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter y igual a 2x mais 1, dividido por x menos 1. Então, ó, vou colocar bem aqui no canto, ó, o f de menos 1 vai ser igual a 2x mais 1, dividido por x menos 1. Beleza? Agora, eu vou apagar isso aqui, para a gente voltar lá no texto, para a gente ver qual é a alternativa que corresponde a isso aqui. Bom, vamos lá? Aqui, de acordo com as alternativas, eu já cheguei na resposta, 2x mais 1, dividido por x menos 1. Olha aqui, letra A, 2x mais 1, dividido por x menos 1, resposta letra A. Beleza? Bom, isso que eu fiz foi a forma tradicional, o jeito normal de fazer, usando um macetezinho. Troca x por y por x, pá, está resolvido. Beleza? Qual que seria a outra forma de eu fazer isso? É usando simplesmente de malícia e entendendo que, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e eu tenho uma função de A para B, o meu domínio é o A, o meu conjunto imagem vai ser formado em B, porque é de A para B, certo? Então, o domínio é a imagem, que são os elementos de B associados aos elementos de A, tá? Vai ser B, a imagem é B, tranquilo. Quando eu falo inversa, então vai fazer o processo contrário, vai vir de B para A. E aí, gente, muda o seguinte, quem era domínio passa a ser imagem, e quem era imagem passa a ser domínio. Ocorre o contrário, porque agora, na inversa, é de B para A. Voltando atrás aqui no exercício, olha só o que ele falou. Ele falou que o domínio não pode ser 2. E a imagem não pode ser 1 aqui.
tá? Ele falou que o conjunto imagem tinha que excluir o 1 e o domínio tinha que excluir o 2. Galera, quando eu faço a inversa, inverte todo esse conhecimento também. Então, o que vai ocorrer aqui? Se era antes 2 e 1, agora vai ser 2 para lá e 1 para cá, 1 e 2, na inversa. Então, usando desse artifício, você já saberia que a inversa teria que ser 2 o domínio e 1 a imagem. Então, onde coloca aqui o domínio como 1, o contrário, exatamente o contrário. O domínio agora passa a ser 1 e a imagem passa a ser o 2, ó, porque inverteu. Antes era 2 e 1, domínio 2, imagem 1. Agora, o domínio é 1, a imagem é 2. Então, você observa o seguinte, onde ele coloca o domínio como 2, eu já descarto aqui, ó, que seria essa, que seria essa. Eu já descarto. Outra coisa que eu posso usar também como, digamos assim, como um artifício, como uma forma de identificação aí, é que eu sei que o denominador não pode ser 0. O denominador não pode ser 0. Então, eu tenho situações onde, se eu colocar 1 no lugar do x, eu vou ter situações de zerar o denominador. Então, eu não posso colocar isso. Olha aqui, se eu colocar 1 aqui, o que vai acontecer? 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui está em acordo. Por quê? Porque ele está excluindo 1, está dizendo que não pode ser 1. Aqui, se eu colocar 1 aqui, o que vai acontecer? 1 mais 1 é 2, normal, pode ser. Não pode ser 0, mas 2 pode. Tá? Se eu colocar 1 aqui, 1 mais 1 é 2. Então, não faz sentido essa exclusão que ele está dando para esse caso. Porque do jeito que está escrito essa função aqui, x menos 2 sobre x mais 1, nada impede do x ser 1. Por que o x não poderia ser 1? Porque senão aqui vai ser 0. Mas aqui está x mais 1. 1 mais 1 é 2, então pode ser 1. Aqui, 1 mais 1 é 2, então pode ser 1. Então, isso aqui está furado, essa indicação. A única que tem sentido é essa, porque se de fato eu colocar 1 no lugar desse x, 1 menos 1 é 0 e não pode ser 0. Então, a letra A realmente está em acordo. Tranquilo? Então, é uma outra dicasinha que você vê que eu nem precisei fazer todo o cálculo para poder responder. Tranquilo? Mas isso por quê? Porque ele me deu essas informações de domínio e imagem. Aí eu usei desse conhecimento para poder eliminar questões e chegar na resposta correta. Beleza? Nem sempre, né? Dá para aplicar isso. Mas, nesse caso aqui, como ele fez essa referência de domínio e imagem, aí eu posso usar esse recurso. Beleza? Tranquilo? Porque essas informações aqui, elas têm que estar de acordo. Tranquilo? Mais um aqui. Exercício 5, né? Foi um concurso para o Exército, para sargento. Essa, né, que é uma banca do Exército mesmo. Funções bijetoras possuem função inversa, porque elas são invertíveis, mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Até aí, de boa. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa de f de x igual a x mais 3. Olha só, gente. O que eu tenho que fazer aqui? Só determinar a função inversa. Ele deu que f de x é igual a x mais 3, e agora eu vou calcular a inversa, e calculando a inversa eu vejo qual dessas alternativas é a resposta correta. Vamos lá? Como que eu calculo a inversa? Substitui y por x e substitui x por y. Olha aqui, ó. F de x igual a x mais 3 vai ficar x igual a y mais 3. Feito isso, isola o y. Então, passa o 3 para o lado de cá. Conclusão, y é igual a x menos 3. Olha só que moleza. Tranquilidade, resposta letra A, x menos 3. Pronto, já resolvi o exercício. Beleza, gente? Então, essas dicas aí, a gente consegue com tranquilidade achar a função inversa, achar a função composta, achar valor numérico. Esse assunto, professor, ele é muito presente nos concursos? Mais ou menos.
né? Depende muito do tipo de concurso para qual cargo você está concorrendo. Em alguns casos, tem no conteúdo programático função composta e função inversa. Mas, basicamente, é isso que nós trabalhamos aqui. Isso aqui é o que fundamenta o nosso estudo de função composta e função inversa. Então, se você entendeu que função composta é quando eu faço a fusão de duas funções, ou seja, coloco uma dentro da outra, que essa fusão pode ocorrer entre duas funções, mas pode ocorrer também entre três. Eu pego uma dentro da outra, o resultado dentro de uma terceira, pode ser com mais de duas, que, para fazer essa fusão, basta eu pegar a variável da função principal e substituir pela função que eu quero fundir nela, e aí é só fazer a operação algébrica, que achar o valor numérico dessa função composta. Assim que eu concluir, encontrar a sentença que representa a composta, eu substituo a variável pelo número indicado, eu encontro o valor numérico. E que função inversa é uma função que faz o caminho de volta. Se eu tenho uma função que liga o conjunto A ao conjunto B, a inversa é o que vai ligar B a A, ok? E aí o domínio vira imagem e a imagem vira domínio na função inversa. Eles fazem um papel contrário. E para determinar a função inversa de qualquer função, basta eu substituir o x pelo y e o y por x e desenvolver algebricamente, isolando o y. Tranquilo? E encontro a função inversa. Beleza? Se você entendeu isso, gente, fico satisfeito, feliz da vida, porque assim a gente encerra a aula de hoje. Esse era o nosso propósito, era a nossa proposta para essa aula e espero que você tenha compreendido. Agora só resta desejar aí toda a felicidade para você, toda a força, porque sabemos que não é fácil continuar nessa jornada, mas Deus está contigo, te dando força, não desista, você vai vencer, torcemos por você. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau. Clique lá.